entender que Deus é o mais importante nas nossas vidas, que Deus é mais que tudo nas nossas vidas. Então eu sempre falo para vocês, minhas irmãs, quando tiver um problema, conte tudo para Deus, abra seu coração e fala: Deus, eu preciso de Ti, Senhor Deus, me dá aquilo que eu não tenho, me ajuda a resolver aquilo que eu não consigo resolver, porque só Tu, Pai, consegue resolver tudo aquilo que eu não consigo, Pai. Senhor Deus, tira aquilo que não Te agrada da minha vida, Pai. Ô Senhor, eu quero Te seguir pelos Seus caminhos, quero ser fiel a Ti, ó Pai, porque eu sei que o Senhor é fiel a Ti, o Senhor é fiel para comigo, Senhor, e eu Te busco de todo o meu coração, Pai. Me ensina, Senhor Deus, porque sou falho, sou pecador, sou criança diante de Ti, então vem me ensinando. Oh, aleluia, oh, glória seja dada a Ti, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Abra seu coração para Deus e fale para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas, o poder e o conhecer de Deus, quão insondável seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondável seu juízo e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Mais uma vez, pastor Dimas, cante comigo. Todo mundo. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Mais uma vez. A Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Senhor meu Deus, Pai eterno, poderoso e fiel, estamos aqui reunidos em nome de Jesus, Pai, para comemorar, meu Deus, este dia majestoso, magnífico, Senhor, onde foi a ressurreição do Senhor ao terceiro dia. O Senhor venceu a morte e o inferno por nós, Pai. Aquilo que a gente tinha
pagar, o Senhor pagou por nós. Verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas doenças, Pai, e tudo que não presta o Senhor levou sobre si. Pelas tuas pisaduras, diz a tua palavra, que fomos sarados. Meu Deus, nesta tarde, Senhor, Pai querido, assim como o Senhor foi pela manhã, seja aqui com cada um, meu Deus. Oh Jesus, dá aquela bênção abundante, na medida recalcada, sacudida e transbordante. Vem abençoar o teu povo, Senhor, porque a tua palavra diz que aquele que anda no teu caminho, as bênçãos o acompanharão, meu Deus. Oh Jesus, torna cada maldição bênção, Senhor. Abençoa, Pai, porque aquilo que o Senhor abençoar está abençoado e ninguém pode amaldiçoar. Tira toda a fraqueza humana, tira toda a inveja, tudo que tem se levantado, meu Deus. A tua palavra diz para nós não sairmos da presença do Senhor. Oh Jesus querido, Jesus amado, fala conosco nesta tarde, usa o teu pregador, abençoa cada ouvido que vai ouvir, aqui no templo e pela internet, meu Deus, no canal do pregador Dimas Galdino, Pai. Abençoa, Pai, com todas as sorte e bênção, todos aqueles ouvidos que ouvirem, Pai, e receber esta palavra no coração, vão receber a fortaleza e a bondade de Deus, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Tu és a nossa razão de viver, Senhor. Oh meu Deus, é para Ti, é por Ti, Senhor, que nós estamos aqui, para, meu Deus, render a honra, a glória e o louvor que é devido a Ti. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigado, em nome de Jesus, pela comunhão dos santos. Amém. Amém, irmão? Vamos aplaudir o nome dele. Aleluia. Glória a Deus, vamos sentar todos. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Quando você chegou aqui, o Senhor já estava, né? E no meio da igreja, os anjos continuam passeando, porque o Espírito Santo está no nosso meio. Agora, nós temos que abrir o nosso ouvido e adubar o nosso coração, deixar a palavra entrar. Pede para o Espírito Santo, fala comigo, o Espírito Santo de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Hoje nós vamos dar a unção da força, é a segunda unção. A primeira foi a unção da alegria, foi domingo passado. Hoje é a unção da força. E ainda vai faltar, 5 unções. Não perca os próximos 5 domingos que vem aí. Tá bom? Se não for eu à tarde, será o pastor, mas sempre vai ter um pregador que vai pregar a palavra de Deus, genuína como ela é, sem arrudeio e sem colocar, sem colocar, como é que diz, coisas diferentes nesta água. A água tem que ser pura, genuína, cristalina, rios de água viva. Não é água inventada, é água viva, que é a palavra de Deus. Porque ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele. Entrega teus caminhos ao Senhor. Aí tem que fazer o que depois? Confiar nele. E depois o que é que ele vai fazer? E ele tudo que você estiver pedindo, ele vai fazer. Entrega o caminho. A coisa está ruim, Senhor, cuida disso. Cuida disso aqui, e vai orando, mandando esse mal embora. Vamos lá ouvir a palavra de força e de poder agora. Nós vamos começar em 1 Coríntios capítulo 15, capítulo 16, versículo 11. É capítulo 16, versículo 11. Vamos ver o que é que diz? Buscai ao Senhor. Tem que fazer o que primeiro? Buscar o Senhor. Você buscando o Senhor, ele diz aqui, a sua força. Você pode pedir força a Deus? Pode, irmão. Senhor, eu estou fraco. Mas diga para o Senhor, não diga para ninguém, a menos que você está pedindo oração. Mas diga para Deus,
Porque Deus quer que você declare que é forte. Digo fraco, eu sou forte. É isso? Deus não quer que o doente diga que está doente. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo... Não, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 15. É isso? Não, versículo 11. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face uma vez por mês, um domingo, não, continuamente, aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho, abriu sua empresa. Senhor, toma conta aqui do dia dessa empresa. Acordou, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. É buscar Ele continuamente, agradecendo, irmão, pelo fôlego de vida que Ele te deu. Aí nós vamos pular para Isaías capítulo 40, mais na frente, né? Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29. Mas vocês em casa, vocês lêem todo, né? Versículo 29 diz assim: dá vigor, ou dá graça, né? Ao cansado, e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Olha o que Deus faz, irmão. É Ele que dá vigor ao cansado. Senhor, estou cansado, eu quero vigor, conforme diz a sua palavra. E manda esse cansaço embora. Usa o nome, a autoridade de Jesus. Fora cansaço, fora fraqueza, em nome de Jesus. Porque é Ele que dá vigor. Vigor é deixar forte, irmão. Vigor é vitamina, né? Vitamina vem de vigor. Se o corpo estiver fraco, não tem vigor. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele multiplica. Aquele que está cansado, ele vai multiplicar, vai dar força, que é vigor, e vai multiplicar essa força. É isso que Deus está falando para nós nesta tarde. Força e vigor. Quem chegou agora, começou primeiro Crônicas 16, 11, e eu estou em Isaías 40, versículo 29. E nós vamos pular, vai ser rápido, irmão. A palavra é rápida, mas é eficaz. Está se falando de força de Deus, não é força do homem. Força do homem é pequena, é fraca, é frágil. É igual a ajuda do homem. A ajuda do homem é nada, irmão. Gente que precisa de ajuda do homem vai ver que ela é frágil, ela é nada. O homem, por mais que queira lhe ajudar, ele vai ajudar um dia, 2 dias, depois ele vai se cansar também e não vai te ajudar mais. Eu já ajudei demais, ainda vai falar assim, já ajudei demais, mas Deus não, Ele vai te ajudar todos os dias. É só você buscar. Buscar é o Senhor, é a sua força, como nós vimos. É buscar e Ele dá. O homem não, vai chegar uma hora e dizer, rapaz, não tem não, hein? Não tem mais não. Agora vamos lá para 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Aqui está retratando, irmão, quando Deus deu força a Davi. 45. Vocês sabem da história e vai ser outra pregação um outro dia. Eu já preguei isso aí. Quando os filisteus estavam atacando, veio aquele gigante, irmão, que desmoralizou o exército de Israel, desmoralizou o rei Saul. Vem as suas bestas, seus isso, seus aquilo, todo tipo de impropério, né? Aquele gigante falou. E os irmãos de Davi, que estava como soldado,
tudo afrontado também como os demais soldados. E Davi, um garoto ainda, devia ter entre 14 e 15 anos, o pai mandou levar comida e uns presentes para o rei. Sempre tem algum puxa-saquinho do rei, né? Vou mandar um presentezinho para o rei. Aí mandou uns queijos, doces, um mel. E aquele menino foi levar. Esse menino ainda não era rei, irmão, mas já tinha sido ungido a rei há muito tempo atrás, quando ainda era garotinho, e estava lá na malhada, lá com as ovelhas. O pai dele nem se lembrou dele. Na hora que o profeta Samuel foi para ungir um dos filhos que Deus mandou. Aí foi ungir um, Deus disse: não é esse. Foi ungir outro, não é esse. Esse também não é esse, não. Acabou seus filhos, Jessé. Aí Jessé disse: não, tem um garotinho, né? Um garotinho, não sabe ninguém, coitadinho, pequenininho, está lá com as ovelhinhas. Manda chamar. Enquanto ele não estiver aqui, ninguém come. Quando o menino chegou, Deus disse: é esse que é o rei. Deus já ungiu como rei, mandou Samuel ungir. E a partir dali ele é o rei. Mas não tinha outro rei? Tinha. Mas Deus mandou ele ficar em silêncio. Você é rei. Um dia você vai assumir o lugar desse rei que está aí. Ele ficou. E os irmãos com inveja. Tanto que nesse texto você vai ver as invejas. Eu não vou pregar isso hoje, mas depois você leia lá o capítulo 16, 17, né? Que você vai ver. Então aqui no versículo, aí esse gigante afrontando todo o exército, falando em nome dos deuses dele, que ia acabar com a raça, já tinha acabado com vários países. Aí Davi chegou para ele e disse assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você estiver na luta, irmão, fala: vai em nome do Senhor dos Exércitos. A luta não é sua, irmão, é de Deus. Quando os crentes compreendem isso, às vezes está passando uma luta, ai meu Deus, luta, mas não clama a Deus, mas não manda o mal embora. Nós vamos passar por aflição desse mundo, Jesus falou que vai, mas ele disse que tenha bom ânimo, que ele venceu o mundo. Se ele venceu na cruz por nós, ele venceu, irmão. A batalha está ganha, você não vai perder, eu não vou perder a batalha. Minha esposa já lutou contra um câncer raro, de cada 1 milhão de pessoas aconteceu nela, de cada milhão acontece, lá no duodeno. Minha mulher ficou da finura de um palito, ficou aquele esqueleto, e nós, jejum e oração, ela não podia jejuar, mas nós, eu, a filha e o filho, nós 3, orando, jejuando, já contou o testemunho. Isso ela foi, Deus usou um médico, Deus usa os médicos, usa, irmão. Um rapazinho novo, está aí, há 6 anos, 6 ou 7 anos, já não tem mais nada. Passa pelos exames, a bateria de exame todo ano, só para não tem mais nada. Para a honra e glória de Deus. Esse testemunho está lá no meu canal, quem quiser ver, vai lá. Testemunho de fé. Então Davi compreendeu, irmãos. Foi a força de Davi que matou aquele gigante? Será que o Davi tinha força de matar um gigante com 5 pedrinhas? Aliás, ele só usou uma, não usou as 5. Ele colocou porque Jesus falou para nós: vigiai e orai. Você
Você vai uma viagem com um carro sem macaco, sem chave de roda, sem nada, irmão. Tem doido que vai sem estepe. Tem doido que faz isso, irmão. Quer passar por uma circunstância grande, né? Talvez um acidente grande. Nós temos que vigiar. Jesus mandou eu orar, você orar, mas nós temos que vigiar, irmão. Nós não podemos estar tentando Deus. Nós não podemos dizer que é isso, que é aquilo. Não, nossa força é pequena. Nós só temos força porque Deus está ao nosso lado. Então, o Davi venceu esse leão, esse gigante, com a força de Deus. E é essa força que nós queremos hoje para a nossa vida. O rei chegou para Davi: não, garoto, você é pequeno. Eu sou homem de guerra, acostumado. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o rei, eu conheço. Já fui em muitas batalhas. Os seus irmãos eram homens de batalha. Quem é você, garoto, para enfrentar um homem desse aí, que está desafiando todo o exército? Ele disse: meu rei, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estava lá no campo com as ovelhinhas, um dia chegou um leão e pegou uma ovelhinha. No nome do Senhor, na força do Senhor, eu abri a boca do leão e rasguei o leão no meio e tirei a ovelhinha da boca dele. Depois, dia seguinte, apareceu um urso. Eu agarrei o urso, matei o urso na força do Senhor. Esse incircunciso é contra o nosso Deus, e o meu Deus é contra ele, e na força do meu Deus nós vamos vencer. Deixa eu ir lutar com ele. Aí o rei disse: tá bom, toma aqui a capa, toma aqui as armaduras, a espada. Quando Davi colocou aquilo tudo, e ela era muito menina, aquilo pesou, ele nem conseguia andar. Não, meu, isso aqui não é comigo, eu vou do jeito que estou. Não quero espada. E Deus colocou no coração dele pegar o que? Pedra, que ele era acostumado a jogar aquela funda. Quando via um bicho, ele era acostumado. Mas a força que foi no gigante era de Deus. A mesma força que ele reconheceu que não foi ele, foi Deus. Quando o leão pegou a ovelhinha, quando o urso pegou a ovelhinha, nem um homem, nem pode pegar 10 homens, irmão, que não pegam um urso, nem um leão, a não ser que o peixe seja do tiro, senão não pega. Então ele disse: venceu aquele leão, aquele gigante. Essa é a força de Deus, que faz a gente ter vitórias e conquistas em todas as áreas. Luta nós vamos passar. A irmã aqui me contou a luta que passou essa semana. Aquela senhora que veio há pouco, que eu orei por ela, numa luta, passou a noite sem dormir, mas saiu na força de Deus e vai contar a vitória. Vocês vão ver ela nos próximos cultos aqui. A irmã está passando uma luta, mas eu garanto para ela que ela é muito mais do que vencedora. Já venceu, irmã. Agora, sem ficar ouvindo a outra voz: mas o médico disse, mas a palavra de Deus, o que é que diz? Não se fie na palavra. Faça algumas coisas que o médico manda, mas não se. Você tem 3 meses de vida, se você colocar isso aí, você morre. Não, estou na força do meu Deus. Se Deus quer que você complete 100 anos, você vai completar seus 100 anos aqui na terra. Primeiro Samuel já foi, né? Agora, para terminar, irmão, vamos lá no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4. Eu passei por Juízes? Não passei por Juízes ainda não.
Juízes 15, 14. Juízes 15, 14. Depois nós vamos para Eclesiastes. Juízes 15, 14. Aqui uma outra passagem de um homem, irmãos, que fala sobre a força de Sansão. A força de Sansão estava no cabelo? Os homens dizem que estava, mas não estava no cabelo. A força de Sansão estava na consagração que Deus falou para a mãe dele: esse menino será nazireu desde o ventre. Você jamais passe navalha neste cabelo, e jamais dê bebida ou uva. Ele não podia nem chupar uva, porque ele foi consagrado ao Senhor desde o ventre. E o Senhor disse: olha, esse menino é consagrado a mim, é ele que vai livrar os filisteus. Ele não conseguiu livrar os filisteus. Aliás, ele morreu junto com muitos filisteus, e a Bíblia diz que ele matou mais pessoas na morte dele do que em toda a vida dele. Foi juiz por muito tempo, era para ser uma bênção, mas começou a desobedecer a Deus. Primeiro foi buscar uma mulher que não era povo de Deus, uma filisteia que era contra o povo dele. Olha onde ele foi se meter. Às vezes, irmão, as pessoas não vigiam e caem nesse lado do inimigo. O diabo mostrou para Sansão uma mulher bem bonita, né? A Dalila, devia falar muito bem, né? Toda reboculosa, como diz os pessoal aí, né? Usava roupas bonitas, e ele começou a abrir o segredo dele. Chegou um dia que a Dalila raspou o cabelo dele, cortou. Não chegou nem a raspar, cortou. Acabou, irmão, o pacto com Deus. Ele não vigiou, ele passou uma coisa que era dele para Deus, e dele com Deus passou para o homem. Quando Deus falar com você uma coisa, é sua, não vai espalhando, não espalhe. Vigie, ore, mas vigie. Então, em Juízes capítulo 15, versículo 14: e vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. Os filisteus tinham amarrado ele, que ele tinha dito para Dalila: como é que faz para lhe prender? Conta para mim, meu amor. Aí ele disse: olha Dalila, meu amor, que coisa fofa, pode me amarrar com tal tipo de corda virgem. Aí amarraram ele, amarraram as mãos, os pés. Mas até aí ele não tinha dito o segredo. Quando ele procurou a Deus, o Espírito Santo já estava ali, se apossou dele. A Bíblia está dizendo que todas aquelas cordas que tinha amarrado era como um fio queimado. Ele só fez assim. Foi igual a Pedro na prisão. Pedro estava com correntes nas pernas, na mão. O anjo do Senhor entrou, aquilo estourou na hora. Vem aqui, Pedro, passa por aí. Pedro achava que era uma visão, mas não, passa aí, Pedro, e vai lá para casa onde está reunido o teu povo. Não fica aí na rua dando. Então, muitas vezes nós temos que obedecer a Deus. E aqui, o Sansão, apesar de ainda ser desobediente, já tinha desobedecido a Deus, mas Deus conservava o pacto com ele. Por quê? Porque ele estava com o cabelo grande.
Não tinha passado nada na cabeça. Então aquele pacto que ele fez não foi com Sansão, foi com a mãe dele. Estava prevalecendo, irmão. Apesar dele ter sido rebelde a pai e a mãe, já tinha sido tido consequências. Se você ler alguns versículos, capítulos antes, lê a história de Sansão antes, que você vai ver o revesté que ele sofreu, irmão. E findou morrendo, cego, servindo como um palhaço, todo mundo dando risada dele. Um homem que foi ungido por Deus, morreu como um palhaço, o pessoal dando risada. Se salva. Furaram os olhos dele, cegaram ele, fizeram o que quiseram com ele. Ele ficou como escravo, moendo milho por vários meses. Aí um dia, os filisteus, para a desonra deles, o que aconteceu? Levou ele para aquele dia de festa, para dar risada dele. Aí o moço que foi com ele só me leva lá, junto, né, das colunas. Aí ele fez uma única oração: meu Deus, me restitui aquela força. E Deus pela última vez restituiu, mas para a morte dele também. Acabou Sansão. Deus não quis mais conversa com ele. Não quer dizer que está no inferno. Ele perdeu o que era para reinar aqui na terra. Agora vamos para Eclesiastes capítulo 10. Livro de Eclesiastes. Fica onde, irmão? Depois de Provérbios. Salmo, Provérbio, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 10, versículo 4. Uma coisa importante, grave isso na sua cabeça, irmão. Hoje eu estava com esse versículo para passar para uma irmã, e Deus me deu aqui no culto. Quer dizer, confirmou, e eu vou passar para ela. Porque quando o governador se levantou, ela saiu da posição dela. Irmão, a luta, você está na luta? O governador se levantou contra você, o governador do mal, o governador do câncer, da doença, da miséria, da fraqueza, do fracasso, da derrota. Mas o que é que Deus vai falar para você aqui? Levantando-se, lê aí para mim, quem lê alto? Levantando-se, levantando-se contra ti o espírito do governador, daquela pessoa, daquela ser que estava acima de você, o espírito da doença, o espírito da fraqueza. Quando nós falamos espírito aqui, pode ser demônio. Levantando-se contra ti, né? Não deixe o teu lugar. Qual é o seu lugar? De cristão, irmão, de fortalecido pela fé, de pessoas que vencem, de pessoas que buscam, de pessoas que estão ao lado de Jesus, e Jesus está ao seu lado. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, é isso que Jesus está falando para você. Então não saia. Você é muito mais do que vencedor, diz a palavra de Deus. Então, levantando-se o espírito do governador, né? Não deixe o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Na hora que você tira seu lugar, ai meu Deus, não dá certo. Você passou a procuração para aquele espírito. Não tem jeito. Ah, não tem jeito, doutor? Nem para meu Deus? Aí é onde você tem que contestar. Para meu Deus, tudo posso, naquele que me importar. O Senhor está dizendo, a medicina lá não achou cura, mas meu Deus, pelas pisaduras dele, já fui curado. E eu creio no meu Deus, mais do que na medicina. Eu uso a medicina porque eu tenho que usar a medicina. Não estou contestando o Senhor, estou falando que a palavra de Deus diz: maior que está dentro de mim do que está no mundo.
Mas, ó meu Deus, eu já recebi sentença de morte. Uma vez cheguei aqui no hospital da Vila Alpina, né? Com o pé todo infeccionado. Bobeira minha também, passei 3 dias para ir lá. Meu pé já estava vermelho desse tamanho, né? Eu fiquei trabalhando lá na fundição. Tinha uma freirinha, fui trabalhar só de sandália. Aqueles produtos que limpam o alumínio, ó. Meu pé ficou desse tamanho. Passei 3 dias para ir no médico. A mulher, vai no médico. Não, vou lá no médico. Isso aqui eu vou curar com vinagre, com médico. Eu sei para encurtar. Cheguei lá, a médica disse: olha, vou te dar esse remédio. Bem bruta comigo. Vou te dar esse medicamento. Se daqui a 5 dias que você voltar não estiver curado, seu pé será amputado. Eu disse: está amarrado no nome de Jesus. Eu já estava começando na fé. Eu disse: está amarrado, doutor, em nome de Jesus. Essa palavra eu não recebo. Meu pé nem osso nenhum será quebrado, conforme diz a palavra. Eu era novo na fé, irmão. Aí tomei aquele remédio, aquele medicamento. Foi mesmo tomar água. Voltei lá, o pé ainda azul. Aí ela disse: vá falar com a chefe lá. A chefe lá que amputa a perna, né? Eu fui falar: ô doutora, a doutora lá mandou vir aqui. Ela passou um medicamento, foi água pura. Eu falei para ela: água? Foi mesmo que eu tomar água. Aí ela disse: ó, você tem condições de tomar esse medicamento e comprar? Era um medicamento caro, hoje está no posto. Aí eu: tenho. Mas tinha nada. Eu estava meio mal. Mas arranjei uma pessoa, e como Deus olha, para mim emprestar um cheque e pagar o remédio na farmácia. Eu fui pagando para ela. Quando o cheque chegou, o dinheiro já estava todo na mão. Não enganei ela não, entendeu? Crente não engana ninguém. Quando o dinheiro chegou, quando o cheque ia cair, a farmácia segurou por 30 dias. Quando o cheque caiu, ela já estava toda com o dinheiro comprado. E essa mulher eu sempre olho por ela, né? Porque na hora não é crente não, hein? Aí tomei aquele remédio, 3 dias depois meu pé já estava. Aí eu digo: eu vou lá na doutora só para dar satisfação a ela, né? Que estou bom, graças a Deus. Aí cheguei, ela tinha sido transferida. Era a chefe lá do setor de operação, né? Toda cirurgia passava por ela. Eu fui lá no Vila Alpina só agradecer a ela. Eu vou agradecer a ela, porque a Deus eu já agradeci. Mas vou agradecer a ela, né? Que Deus usou ela. Aí eu vi aquela médica que tinha dado a sentença primeiro para mim. Ô doutora, quero falar com a senhora. A senhora permite um minutinho aí no seu consultório? Pode entrar aqui. Eu digo: lembra aquele rapaz que veio com o pé, que a senhora disse que ia cortar, que eu disse que em nome de Jesus a senhora não ia cortar? Olha aqui meu pé como está. Mostrando para ela. Aí fiz assim para ela. Estava com sandália. Você é um homem de fé, ela falou. Eu digo: muito obrigado, doutora, pelo seu atendimento. Mas eu proclamei o Deus. Depois eu passei por um outro perrengue lá, que eu mandei a mulher abrir a Bíblia. Digo: abre a Bíblia aí, mulher, para ver o que é que Deus fala comigo. Aí caiu naquela passagem de Ezequiel, que Deus falava assim: essa doença não é para a morte, mas é para a exaltação do poder de Deus. Pronto, pode fechar a Bíblia, que Deus já falou comigo. Amém, irmãos? É esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós buscamos, e é esse Deus que nós profetizamos. Não é obra de homem não é obra de igreja, é obra de Deus. A unção que você vai receber agora é a unção de força, não é a unção do homem. Quando você estiver recebendo, eu estou recebendo a unção da força de Deus.
ou da força do Espírito Santo. Tá bom? Nós vamos participar da ceia. Eu vou ficar aqui e você vai se levantar do seu lugar para pegar a ceia. Depois vai voltar para o seu lugar. Tá bom? Você vai pegar a ceia e vai pegar também um vidrinho com o sangue do Cordeiro. Para que esse vidrinho? Para você colocar nos obrais da sua casa, do seu trabalho, aonde Deus mandar. Tá bom? Então eu vou distribuir a ceia aqui, vocês vão vir, tá? E você vai pegar no vidrinho também. Ó, irmão, eu quero levar 2. Não, você vai levar só 1. Você quer multiplicação? Você pega um suco lá, do seu suco que você gosta, de uva, aí joga isso aqui dentro e diz: aqui está consagrado ao Senhor. Este é o sangue do Cordeiro que tira o pecado e vai livrar a minha casa. Aí deixa o pessoal beber, deixa na geladeira, deixa o pessoal beber à vontade. Amém? Tá bom? Escutaram? Sim. Ô irmão, me dê 2, não é 1. Tá bom? A irmã Josi vai obedecer. Aí depois os irmãos vai voltar para receber a unção, mas depois da oração, tá bom? Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Ele dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem famintos a Jesus, vem cear. Os discípulos ao voltar, seus peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Adornar a Pai então, vem no fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida a servir. Vem cear, mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem famintos a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Amém? Deixa eu desligar aqui. Amém. Amém. Esse aqui é o pão sem fermento, pão sírio. Podia ser o pão ázimo, mas é a mesma coisa, tá? Você vai levantar esse pão. Senhor meu Deus, na noite que o Senhor foi traído, meu Deus, o Senhor pegou o pão e partiu e consagrou, dizendo: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, do sacrifício daquela cruz, onde Ele morreu na sexta-feira, ficou até o domingo, e no terceiro dia, no domingo, ressuscitou. E através dessa ressurreição nós temos a força de Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, participem todos.
Não tenha pressa, você vai me mastigar, relembrando o sacrifício, as pisaduras dele, as pisaduras, aquela chicotada que ele levou, aqueles impropérios, aquela cusparada. Meu Deus, como Jesus sofreu por mim e por você. Depois que ele partiu o pão, semelhantemente, ele levantou o vinho e consagrou o Senhor e disse a todos: este é o meu sangue que será derramado por vós. Fazer isso todas as vezes que se reunides em meu nome, anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Então você tem que se lembrar que Jesus um dia virá. E se você morreu, um dia você ressuscitará para a glória. Porque a palavra de Deus diz que os justos ressuscitarão primeiro. Aí depois a igreja sobe. Aí depois ele desce para julgar a terra. Vai ter aquela tribulação, etc, etc. Aí depois ele desce para julgar a terra. Amém? Então participe todo. Consagramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Ti, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela força. Te agradeço pelo Espírito Santo. Te agradeço, meu Deus. Oh, meu Deus, por enxugar as minhas lágrimas. Onde a Tua palavra diz que o choro pode até durar a noite, mas que a alegria viria pelo amanhecer. Oh, Jesus querido, Jesus amado, o Senhor prometeu e disse para mim e para todos: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te exalto com a destra da minha mão. Se passares pelo fogo, tu não vais se queimar. Fogo, irmão, é a grande luta. A grande luta. Doenças, coisas, tempestades. E se passarem pelas águas, são lutas também, grandiosas, tentando nos devastar, tentando nos afogar. Eu estarei contigo, diz ele. E aquelas ondas escandalosas dos rios não te submergerão, não te levarão para o fundo, porque eu estarei contigo até a consumação do século. Até um dia você partir daqui, ou se você tiver aqui e chegar, que ninguém sabe o dia e a hora, Ele estará conosco, irmão. Então todas as vezes que tiver alguma coisa, clame a Ele. Aquele que clamar o nome de Jesus será salvo. Eu estava desviado do caminho do Senhor, quando uma certa manhã eu senti aquilo, senti o meu coração abrir. Comecei a escurecer a vista, mas não ficou preto, ficou azul, um azul bem escuro. Aí eu vi que eu ia desmaiar. Aí saí fora daquela lanchonete. E só disse assim, lembrei da minha mãe e da minha esposa que já estava servindo a Deus. Jesus! Será que ele me ouviu? Na hora que ele começou a abrir, comecei a ver. Mas o diabo não sossegou, usou meu amigo e disse: tu está branco, tu está passando mal. Eu digo: realmente, pega uma água aí para eu beber. Mas tu tomasse café, pega uma água. Aí tomei um pouquinho d'água. Mas o inimigo não sossegou, irmão. Disse: vamos na farmácia. Eu fui na farmácia. Fiquei ouvindo o inimigo, fui na farmácia. Medi a pressão. Estava 24/17. Era infarto. Aí fui postando: não, vamos pegar um táxi. Espera aí, rapaz, vou fechar a gaveta lá,
vou ligar para minha mãe que está aqui para ela orar por mim. Aí subi lá em cima no escritório, lá na Avenida da Liberdade, 956. Hoje é uma faculdade lá. Eu liguei para minha mãe: olha, ore por mim que eu tive um treco aqui, eu achei que ia morrer. E eu vou para o hospital agora, que minha pressão está muito alta. Aí ela disse: vá na força do Senhor. Minha mãe fala bem assim: você não tem mais nada. Aí ficou orando. Nesse dia caiu uma chuva aqui tão grande. Aí eu fui parar lá no Dante Pazianese. Quem conhece o Dante Pazianese? Só cuida de pressão, coração. É o hospital mais especialista aqui da América Latina. É o Dante Pazianese ali no Ibirapuera. Mas é assim de gente. Mas ali é uma escola. Então eu cheguei, passei numa doutora lá, eu acho que era boliviana. Senhora, sua pressão está altíssima. Não sei como o senhor não morreu. Eu entendi o que ela disse. Não sei como o senhor não morreu. Aí me deram uma injeção, já tacaram o soro para cima, e aquela chuva caindo, mas caiu um pé d'água aqui. Foi um desastre nesse dia. E eu fiquei até 7 horas da noite. Eles me liberaram só 7 horas da noite. Não tinha celular nessa época. Aí eu pedi para o meu amigo que foi comigo, foi meu companheiro: vai para casa. Não, eu só vou quando você sair daqui. Aí eu digo: ó, liga para minha casa, diz a minha mãe que daqui a pouco eu estou saindo. Diz para minha mulher ou minha mãe, quem atender, que daqui a pouco eu estou saindo e estou bem. Aí ele ligou, lá do orelhão, né? Aquelas fichinhas. Da época da ficha, hein, irmão? Isso faz tempo. Mas você vê, basta você clamar, do jeito que está na palavra, clamar o nome de Jesus que você será salvo. Mas nós que temos mais conhecimento, né? Eu estava desviado, eu não tinha esse conhecimento bíblico que eu tenho hoje. Eu clamei o nome: Jesus! Pronto, ele já sabia o que eu queria. Eu vou libertar esse coitado aí, que está no inferno. E eu tinha temor a Deus, né? Minha mulher: vamos para a igreja. Depois vou. Passei 3 anos para voltar, irmão. Então o tempo é do Senhor. Não se desespere quando você estiver convidando seus parentes, seus amigos, seu filho, só ore por eles. Minha mãe ficou orando 50 anos por um. Foi o último que teve que sofrer acidente, teve que ter um câncer na garganta, e Deus curou tudo e trouxe ele. E ele agora está pregando para a família, está vindo um por um. Então não tenha, pode sentar aí. Nós vamos cantar um louvor. Eu vou descer e vou pedir para a igreja preparar aquela oferta de amor. Se você tem uma oferta de amor, trouxe essa oferta. Se depois você quiser passar o cartão, aí eu vou estar ali, tá bom? Pagar o associado, também vou estar lá. Amém? Amém. Como hoje não tem obreiro, o obreiro somos nós mesmos. Jesus. Aleluia. Todos vocês conhecem esse louvor. Esse louvor é o louvor certo para a gente louvar hoje para Jesus, porque é o dia que Ele ressuscitou. Então vamos louvar a Deus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Grande igreja, porque Ele vive, posso ver no amanhã, porque Ele vive.
Deus.